Ana, não pisa aí! Foi o que o Marcos Ferreira gritou tão alto que minha respiração até falhou. Eu parei na hora, porque a voz dele veio diferente, rasgada, como se tivesse medo de verdade. O vento que passava pelo calçadão parecia mais frio naquele segundo, como se tivesse mudado só ao meu redor. O chão sob meus pés deu um tremorzinho pequeno, mas tão estranho que parecia um bichinho andando lá embaixo. Eu senti isso na sola do tênis, subindo pelo meu tornozelo, devagar, como um aviso. Eu olhei para o Marcos e ele estava com os olhos bem arregalados, como se estivesse vendo algo que eu não via. O barulho da rua ficou mais baixo, como se tudo tivesse sido esfregado para longe, deixando só um silêncio pesado grudado no meu ouvido. Minha perna ficou dura, como se não quisesse sair do lugar, e mesmo sem entender nada, meu peito começou a apertar, daquele jeito que parece que tem uma mão segurando. O ar ficou parado. Nem o som dos passos das pessoas atrás de mim parecia normal. Era como se todo mundo estivesse pisando macio, sem querer chamar a atenção de alguma coisa que estava lá embaixo. Eu tentei puxar o ar mais fundo, mas era como respirar água fria. O cheiro do calçadão, de poeira quente do sol, mudou para um cheiro mais úmido, quase de lugar fechado. Isso me fez olhar para o chão. A luz do sol bateu nas placas como sempre, mas tinha uma sombra fina passando entre elas. Uma linha tão pequena que eu só notei porque ela se mexeu um pouquinho. Não sei se foi imaginação, mas parecia que ela respirava junto comigo. O coração bateu tão forte que eu senti no pescoço. Minha mão ficou gelada. Meu corpo queria recuar, mas meus pés ficaram presos ao chão, como se algo estivesse esperando para ver se eu ia mesmo dar o próximo passo. O Marcos levantou a mão de novo, como se quisesse me segurar à distância. Ele não falava mais nada, só mexia os lábios como se estivesse com medo de usar a voz. A sensação era de que se eu pisasse um pouco mais para a direita, alguma coisa ia acordar lá embaixo. Tudo ao meu redor parecia mais lento, como se o tempo tivesse esticado bem na minha frente. Eu não entendia. Só sabia que alguma coisa estava começando ali. Algo que não tinha som claro, nem forma, mas que estava perto, muito perto, quase tocando meu pé por baixo do piso. E eu fiquei parada, sentindo o chão pulsar bem devagar, como se tivesse um coração escondido ali, esperando eu me mover. O Marcos ainda estava com a mão levantada para mim quando o chão fez outro tremorzinho, mais forte que o anterior. Não foi só nos meus pés dessa vez. Eu senti no joelho, na barriga, como se tivesse uma coisa grande empurrando lá de baixo, procurando um jeito de subir. O ar ficou ainda mais parado. Tão parado que parecia que eu estava presa dentro de um vidro. E tudo do lado de fora respirava diferente de mim. O som da cidade sumiu de novo, como se alguém tivesse abaixado o volume com a mão. O Marcos tentou falar alguma coisa, mas a voz dele falhou no meio, como se estivesse presa na garganta. Ele não precisava terminar a frase. O jeito que ele olhava para o chão, sem piscar, já dizia tudo. Era medo. Medo de verdade. Daquele tipo que deixa os ombros duros e o rosto pálido. Eu nunca tinha visto um adulto ficar daquele jeito tão rápido. De repente, bem devagar, como se estivesse escolhendo a hora certa, o piso sob meus pés fez um som surdo, como uma pancada por dentro da terra. Meu corpo travou. O ar gelado subiu pelas minhas costas como se tivesse alguém muito perto, mas sem encostar. Eu senti minha mão tremer, tão pouco que quase não dava para notar, mas dava para sentir por dentro. O vento ao redor mudou de novo. Ficou mais grosso, mais pesado, como se fosse empurrar meu ombro para trás. Eu tentei dar um passo para longe, mas antes que meu pé se movesse, ouvi outro som abafado vindo lá de baixo, mais longo, como se algo estivesse arrastando uma coisa enorme dentro da terra. Não era som de obra, não era caminhão, não era nada que eu conhecia. Era um barulho que parecia vivo, mesmo sem ter voz. O chão vibrou mais forte e minha perna quase falhou. Foi aí que eu vi a primeira linha. Bem fininha, quase invisível, mas ela estava lá. Ela apareceu como se estivesse riscando o piso por dentro, e não por cima. A luz bateu bem no meio dela, e deu para ver que não era só uma marca. Era uma abertura. Uma frestinha tão fina quanto um fio de cabelo, mas que não estava parada. Ela se mexeu. Avançou devagar, como se estivesse caminhando. Eu fiquei parada olhando aquilo. Era como ver um risco sendo desenhado no chão sozinho, sem mão nenhuma, sem ferramenta nenhuma. A linha foi crescendo, indo para a frente como se tivesse um destino. E o som começou a acompanhar. Cada vez que ela avançava um pouquinho, o som abafado lá de baixo respondia com um estalo pequeno, quase manso, mas cheio de força. O Marcos deu um passo para trás. Eu ouvi o sapato dele arrastar no piso.
Ele não queria chegar perto da linha. Ninguém queria. As pessoas em volta começaram a parar também, sem entender direito, mas sentindo alguma coisa estranha no ar. O silêncio cresceu, pesado como pedra, e o calçadão inteiro pareceu prender a respiração junto comigo. A linha avançou mais um pouco, e mais um. Agora dava para ver melhor. As placas do piso tremiam em volta, como se estivessem sendo empurradas por algo enorme que ainda não tinha aparecido. A linha ganhou mais brilho, mais força, e então, de repente, sem aviso nenhum, ela deu um salto. Abriu quase 1 centímetro em um único estalo seco que fez o chão inteiro vibrar. Eu senti a vibração subir pela minha perna como um choque frio. O som desse estalo foi tão forte que eu ouvi ecoar dentro do meu peito. O ar sumiu da minha garganta. O Marcos engoliu seco, sem tirar o olho da rachadura. Eu também não conseguia olhar para outro lugar. Era como se tudo estivesse esperando o próximo movimento do chão. E antes que eu pudesse entender o que estava vindo, o piso bem na minha frente começou a levantar. Bem devagar. Bem pouquinho. Mas o suficiente para eu ver que alguma coisa estava realmente empurrando por baixo. Como se quisesse sair. Como se estivesse quase chegando na superfície. Eu preciso te perguntar uma coisa. O que você faria se isso estivesse acontecendo bem na sua frente? Me conta nos comentários. Porque até hoje eu não sei se eu deveria ter corrido ou ficado parada como eu fiquei. E, já que você está aqui comigo nessa, se inscreve no canal para acompanhar o que aconteceu depois. Isso foi só o começo. Volta um pouco. Antes de tudo começar, minha vida era simples, tranquila, quase previsível. Aquele dia tinha começado igual a tantos outros, com o barulho suave do despertador tocando no meu celular e a luz da manhã entrando pela cortina fina do meu quarto. A claridade batia sempre do mesmo jeito na parede, criando um retângulo de luz que eu já conhecia como se fosse um velho amigo. Eu gostava daqueles minutos em que nada me pressionava, em que o mundo parecia andar devagar, só esperando que eu estivesse pronta para entrar nele. Levantei da cama sentindo o piso frio sob os pés, aquela temperatura que acorda a gente melhor do que café forte. A cozinha estava como sempre, organizada, silenciosa e com aquele cheiro leve de detergente que eu tinha usado na noite anterior. Abri a janela e senti o vento fresco vindo da rua, trazido pelas árvores da praça da esquina. O som dos passarinhos misturado com alguns carros passando ao longe me dava aquela sensação familiar de rotina. Eu preparei meu café do jeito que sempre faço. 2 colherzinhas de açúcar, o cheiro subindo quente e confortável, e o copo esfriando devagar enquanto eu bebia com calma. O café da manhã foi simples, como sempre é. Uma fatia de pão, queijo, um pedaço de fruta. Nada especial, mas havia uma paz ali, uma sensação de que o dia seria só mais um dia comum, sem nada que merecesse ser lembrado. Enquanto comia, fiquei olhando pela janela, observando as pessoas que já começavam a caminhar pela calçada. Gente indo trabalhar, indo levar filho na escola, indo resolver vida. Eu gostava dessa imagem. Era como ver um grande relógio funcionando, cada pessoa sendo um ponteiro andando no seu próprio ritmo. Depois do café, arrumei minhas coisas, prendi o cabelo, coloquei a bolsa no ombro e saí. O ar da rua tinha aquele cheiro de manhã limpa, misturado com o aroma das padarias abrindo. Eu sempre passava pela mesma calçada que tinha algumas pedras tortas. Eu até já sabia onde pisar para não tropeçar. Era uma parte pequena da cidade, mas era minha parte favorita. Às vezes encontrava a Dona Celeste, que vendia pão de queijo na esquina, e trocávamos um bom dia rápido. Outras vezes, só seguia em silêncio, ouvindo o barulho dos meus passos ecoando naquela rua que eu achava tão tranquila. Naquele dia, eu queria apenas resolver algumas pendências no centro. Um documento no cartório, uma compra pequena na farmácia, talvez uma passada rápida na loja de tecidos para ver se encontrava algo para finalmente terminar uma almofada que estava costurando havia semanas. Nada urgente, nada especial, só vida comum. Lembro até do momento em que parei para ajeitar o cadarço do tênis. A rua estava calma, o vento estava leve e uma criança brincava de correr em volta de um poste, rindo bem alto. Eu me senti bem vendo aquilo, como se a simplicidade do dia me envolvesse por inteiro. Era esse tipo de leveza que eu gostava. A sensação de que nada podia dar errado porque nada extraordinário estava acontecendo. Ao chegar no centro de Joinville, percebi que tudo estava igual aos outros dias. Os vendedores ambulantes montando suas barracas, o pessoal que entrega panfletos oferecendo sorrisos forçados, o cheiro de pastel vindo de uma das esquinas e aquele som constante de passos
conversas e motores ao longe. A cidade tinha um ritmo próprio, quase musical, e eu sempre me sentia parte dessa melodia. Caminhei entre as pessoas sem pressa, apenas observando pequenos detalhes que sempre me faziam companhia. O guarda da praça alimentando pombos, a moça que todo dia regava as plantas da frente da sua loja, o rapaz que sempre andava rápido demais, como se estivesse atrasado para tudo. Às vezes me pego lembrando desse início de dia com um aperto estranho no peito. Não porque houve algo especial nele, mas justamente porque não houve nada. Porque tudo era tão normal, tão simples, tão cheio daquela paz silenciosa que a gente nem percebe que tem até ser arrancada da nossa mão. Antes do barulho vindo do chão, antes do tremor sob meus pés, antes da rachadura, antes do aviso que mudou tudo, era só eu vivendo minha vida. Só eu caminhando na cidade que sempre caminhei. Só eu respirando fundo e acreditando que aquele dia seria igual a todos os outros. Eu não sabia, e talvez nunca pudesse imaginar, que a mesma rua que sempre me deu paz se tornaria palco do momento mais estranho, mais assustador e mais marcante da minha vida. E é por isso que essa memória do antes sempre volta para mim. Porque o contraste entre a calma daquela manhã e o que veio depois ainda me causa um silêncio profundo por dentro, como se meu corpo lembrasse exatamente quem eu era antes de tudo começar. Os primeiros sinais apareceram discretos, tão discretos que qualquer pessoa poderia ter passado por eles sem notar. Mas por algum motivo, naquele dia, eles grudaram na minha percepção como pequenos espinhos invisíveis. A primeira coisa que senti foi aquela estranha sensação de que a calçada estava um pouco torta demais. Não era algo claro, gritante, mas algumas placas pareciam levemente fora do lugar, como se tivessem sido mexidas na madrugada e recolocadas sem muito cuidado. Eu passei por cima delas e ouvi um som seco, um estalinho que não era comum. Era o tipo de ruído que você ouve uma vez e esquece, mas que naquele momento fez meu corpo parar por meio segundo sem que eu entendesse por quê. Logo depois, enquanto caminhava em direção à praça, ouvi um barulho metálico vindo lá de baixo, como se alguém tivesse derrubado uma barra de ferro no subsolo. Um som longo, arrastado, abafado, que parecia se mover, não ficar parado. Parecia deslizar. Só que ali não tinha obra. Não naquele horário. Não naquele trecho. Eu parei, olhei ao redor e ninguém mais reagiu, como se eu fosse a única que tivesse ouvido. Isso me deu um arrepio pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para eu encolher os ombros como quem tenta tirar um frio da pele. Continuei andando, tentando me convencer de que era só impressão minha. Meu pensamento automaticamente buscou explicações lógicas. Caminhão passando numa rua próxima, algum barulho refletido pelas construções, um cano batendo aí embaixo. Mas quanto mais eu tentava encontrar justificativas, mais meu estômago se contraía. A sensação era de que alguma coisa estava errada. Não errada de um jeito enorme, perigoso, evidente. Errada de um jeito miúdo, escondido, quase tímido, como um aviso dito baixinho no meu ouvido. Lembro que vi um senhor parado perto de uma banca de revistas, olhando fixamente para o chão. Ele não parecia estar vendo nada específico. Só mantinha os olhos fixos, duros, como se estivesse tentando entender algo. Quando passei perto, ele respirou fundo, franziu o senho e murmurou uma frase tão baixa que eu quase não ouvi. De novo, não. Só isso. De novo, não. E depois ele virou as costas e foi embora, rápido demais para alguém da idade dele. Eu parei por alguns segundos, observando ele sumir na multidão. Eu não fazia ideia do que aquilo queria dizer, mas aquilo ficou preso na minha cabeça, como uma linha solta num tecido que você tenta ignorar, mas que continua te cutucando. Mais adiante, uma mulher empurrando um carrinho de bebê tropeçou sem motivo aparente. O carrinho não ficou preso, não havia buraco, não havia obstáculo. Mas ela deu um passo e o corpo dela balançou, como se tivesse sido empurrado de leve por algo que não estava lá. Ela olhou para trás com uma expressão confusa, quase assustada, mas quando percebeu que ninguém tinha encostado nela, só apertou o carrinho com mais força e acelerou o passo, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. Eu comecei a prestar mais atenção no chão, e percebi que algumas folhas secas estavam vibrando de um jeito estranho. Não era o vento, porque o ar estava quase parado. Era uma vibração curta, repetida, que fazia as folhas tremerem como se alguém estivesse soprando por baixo delas. Me abaixei um pouco, tentando ver de onde vinha aquilo, mas não havia nada visível. Quando toquei no chão com a ponta dos dedos, senti uma leveza diferente, como se o piso estivesse oco. Não completamente,
mas com um espaço onde não deveria existir. Continuei meu caminho, mas tudo à minha volta parecia um pouco fora do ritmo. As conversas das pessoas pareciam ter eco, como se o ar estivesse mais denso. O barulho dos passos soava mais abafado do que o normal. Até o som dos pássaros parecia estar mais alto, como se eles sentissem algo que os humanos não conseguiam perceber direito. E eu comecei a enxergar esses detalhes de outro jeito, como se fossem pecinhas soltas que ainda não se encaixavam, mas que, juntas, contavam alguma coisa. Cada pessoa que cruzava meu caminho parecia carregar uma estranheza própria. Um homem alto parou e colocou a mão no chão, como se estivesse procurando um ponto específico. Uma adolescente com fone de ouvido olhou para baixo de repente, tirou um lado do fone e franziu a testa, como se tivesse sentido um leve tremor. Uma senhora com sacolas apertou o peito, respirou fundo e continuou andando como se quisesse fingir que nada tinha acontecido. Eu também tentei fingir. Tentei afastar a sensação, aquela pontada insistente de que algo não estava certo. Mas era como tentar ignorar um zumbido que você não sabe de onde vem. Quanto mais você finge que não existe, mais alto ele parece ficar dentro da sua cabeça. Quando cheguei perto do calçadão principal, notei que as placas do piso tinham pequenas marcas, riscos finos, como se alguém tivesse passado com algum instrumento afiado, mas não havia obra ali há semanas. As rachaduras eram tão pequenas que só eram visíveis se você olhasse com atenção. E ainda assim, eu não conseguia evitar a sensação de que elas não estavam ali no dia anterior. Era como se tivessem aparecido rápido demais. Meu coração começou a bater mais rápido, sem motivo claro. Nada realmente perigoso tinha acontecido. Nada tinha caído, nada tinha quebrado, nada tinha explodido. E mesmo assim, eu sentia como se estivesse andando sobre algo que podia acordar a qualquer segundo. Um pressentimento miúdo, teimoso, plantado no fundo da minha barriga. E cada passo que eu dava parecia despertar ainda mais esse incômodo. Como se o chão estivesse me ouvindo. Como se o dia, que tinha começado tão normal, estivesse respirando de outro jeito por baixo de mim. Eu não sabia, mas aqueles pequenos sinais, tão fáceis de ignorar, estavam prestes a se transformar em algo muito maior. E quando percebi isso, já era tarde. Foi quando senti o primeiro tremor leve sob meus pés que entendi, de um jeito que não dava mais para empurrar para o fundo da mente, que aquilo não era impressão, não era vento, não era caminhão passando numa rua paralela. Era outra coisa. O chão vibrou como se estivesse respirando. Não era uma vibração comum, não era um impacto seco, não era uma batida isolada. Era um movimento vivo, ritmado, quase tímido, como se algo lá embaixo estivesse se acomodando, procurando espaço, testando o próprio peso. Naquele primeiro segundo, meu cérebro correu atrás de explicações. Talvez fosse só o meu corpo reagindo a algo que eu não percebi. Talvez eu tivesse pisado torto. Talvez fosse só a minha imaginação exagerando. Mas meu coração disparou tão rápido, tão alto, que eu conseguia sentir a pulsação dentro do ouvido, como um tambor abafado pedindo para eu prestar atenção. O ar ao redor ficou mais denso, como se tivesse ficado pesado de repente, e meu corpo inteiro reconheceu um medo que eu nem sabia que estava ali. Eu dei um passo para trás, só um, e foi aí que percebi que não era só onde eu estava. A vibração acompanhou meu movimento, como se estivesse colada no chão do calçadão e se estendesse por baixo de todo aquele piso, de ponta a ponta. Era suave, mas nítida. Uma sensação de que o chão tinha vida, e isso me deixou completamente paralisada. Olhei ao redor, tentando encontrar alguém que estivesse percebendo a mesma coisa. Uma senhora que passava perto de mim olhou rapidamente para o chão, depois para mim, e fingiu que não tinha visto nada. Um rapaz que vinha mexendo no celular desacelerou o passo e franziu o senho, mas seguiu andando como se quisesse se convencer de que não tinha notado. Era como se todo mundo estivesse sentindo alguma coisa, mas ninguém tivesse coragem de assumir isso. Meu peito apertou de um jeito estranho. A sensação não era de pânico, mas de alerta. Como quando você entra em um lugar escuro e sabe que tem algo ali, mesmo sem ver. Eu tentei respirar fundo, mas o ar entrou seco demais, e meu estômago deu aquela volta desconfortável que só acontece quando o corpo entende algo antes da cabeça. Eu mesma tentei me convencer de novo. Deve ser obra. Deve ser tubulação. Deve ser qualquer coisa que faça sentido. Qualquer coisa comum. Mas a vibração não era comum. Ela tinha ritmo, tinha pausa, tinha retorno. Era como sentir um segundo coração batendo do lado do meu pé. E foi quando o segundo tremor veio que tudo mudou. Esse não foi leve. Esse não foi tímido.
Esse fez meu joelho dobrar um pouco para frente, como se o chão tivesse dado um pulso e me empurrado sem força, mas com intenção. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Minha respiração travou. Minha mão apertou a alça da bolsa com força. O som ao redor ficou mais baixo, como se o tremor tivesse puxado o barulho do mundo inteiro para dentro da terra. O vento parou. As pessoas pararam. Por um instante, todos nós ficamos presos no mesmo silêncio estranho. Um silêncio que parecia esperar alguma coisa acontecer. E foi nesse momento que a pergunta me atravessou com força. Você já sentiu algo assim? Algo tão estranho que o corpo inteiro percebeu antes da razão? Porque eu senti. E a sensação foi tão real, tão forte, que parecia que a terra queria me contar alguma coisa. Só que eu não sabia se queria ouvir. O terceiro tremor não foi mais suave nem mais forte. Foi diferente. Ele veio acompanhado de um som baixo, profundo, que parecia um ronco metálico vindo do subsolo. Um som que atravessou meu pé, subiu pela minha perna e fez meu peito vibrar por dentro. Era como se tivesse um objeto enorme sendo arrastado por baixo do calçadão, raspando no concreto. Minhas pernas ficaram moles. Eu tive que dar um passo para o lado para não cair. A sensação era de que o chão estava mudando de posição, reorganizando o próprio formato. A vibração ganhou um ritmo irregular, ora acelerando, ora diminuindo, como uma coisa tentando passar por um espaço apertado demais. Pessoas ao redor finalmente começaram a reagir de um jeito mais claro. Uma mulher que empurrava um carrinho de compras parou de repente e segurou o carrinho com força, como se tivesse sentido o chão escorregar 1 milímetro. Um menino que brincava perto da fonte olhou para os pés e correu para perto da mãe, sem dizer nada, só apontando para o piso. 2 rapazes que estavam conversando olharam um para o outro com um semblante sério, daquele jeito silencioso que só acontece quando algo está realmente errado. E tudo isso, cada expressão, cada gesto, cada reação contida, alimentava ainda mais o nó na minha garganta. Porque não era só eu. Eles estavam sentindo também, mesmo que tentassem fingir que não. Eu olhei para o chão de novo. As placas do calçadão estavam completamente imóveis, mas a sensação era como se elas estivessem respirando. Aquele ar preso debaixo do piso parecia querer fugir. O barulho metálico se repetiu, mais curto, mais seco, como se alguém estivesse batendo na estrutura interna da terra. E foi aí que veio a dúvida mais assustadora. Isso vai parar ou vai piorar? A resposta veio rápido. Um estalo pequenino, quase imperceptível, aconteceu bem perto de onde eu estava. Um som tão fino quanto um fio quebrando, mas tão nítido que meu corpo inteiro congelou. Olhei para baixo e juro que vi o chão tremer. Não balançar, tremer, como se tivesse um músculo por baixo dele. Meu coração começou a bater forte demais, como se quisesse avisar que aquilo não era normal. Tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas não obedeceram. O medo me prendeu no lugar, como se uma mão invisível segurasse meus tornozelos. Meu pensamento virou um turbilhão, uma mistura de lógica tentando explicar e instinto tentando fugir. Eu queria acreditar que não era nada, mas meu corpo sabia que era. E antes que eu pudesse pensar em mover um dedo sequer, a vibração mudou de novo. Mudou como se alguma coisa enorme estivesse se aproximando, lenta e seguramente, logo abaixo dos meus pés. E foi nesse exato segundo que eu percebi. Aquilo que parecia pequeno tinha acabado de se transformar em algo sério, quase urgente, quase vivo. Pouco depois do terceiro tremor, quando eu ainda tentava entender se aquilo tinha sido real ou se meu corpo estava exagerando, ouvi alguém me chamar pelo nome. Não foi alto, mas foi urgente, firme, aquele tipo de voz que faz você girar o rosto antes de pensar. Era o Marcos Ferreira, o funcionário da prefeitura. Ele vinha correndo em minha direção, o rosto completamente diferente do homem tranquilo que eu conhecia de vista há anos. Não era pressa de rotina. Era medo. Era alerta. Era certeza. Ele chegou perto de mim com o peito subindo e descendo rápido, como se tivesse corrido mais do que o corpo dele permitia. O suor brilhava na testa. E antes mesmo de falar qualquer coisa, ele olhou para o chão, bem onde eu estava, como se esperasse que alguma coisa saltasse dali a qualquer segundo. Ana, você sentiu isso, né? Ele disse ofegante. Eu só consegui balançar a cabeça. Não consegui formar palavras. Nem precisava. Meu olhar devia ter denunciado tudo. Ele arregalou os olhos ainda mais e colocou a mão no meu braço. Não para me acalmar, mas como se estivesse me puxando de volta à realidade. Eu ouvi de novo. Ele sussurrou, quase para ele mesmo, olhando o piso com a testa franzida.
O mesmo barulho de ontem. Eu não sabia de ontem. Não sabia de nada. Eu só conseguia ficar ali parada, tentando coordenar minha respiração. Mas a frase dele ficou ecoando dentro da minha cabeça como um sino distante. De novo. Aquela palavra sozinha já dizia que aquilo não era a primeira vez. Não era um susto isolado. Não era acaso. Foi então que ele explicou, mas não como alguém dá uma informação. Era como quem carrega um segredo tempo demais. Ontem, perto do fim do expediente, eu estava passando aqui e ouvi um barulho. Um barulho vindo lá de baixo, Ana. No subterrâneo. Um barulho que não faz sentido nenhum. Como se tivesse alguma coisa se mexendo embaixo do calçadão. O coração bateu tão forte que eu senti o pulso no pescoço. Eu tentei respirar fundo, mas o ar parecia não entrar, porque ouvir sobre algo estranho já assusta. Mas sentir com os próprios pés é muito pior. Marcos limpou a testa com a mão tremendo e continuou. Eu achei que fosse só a tubulação, sabe? Algum cano velho, metal batendo. Mas hoje foi diferente. Hoje está vindo mais forte, mais perto. Enquanto ele falava, o chão vibrou de novo. Mas não como antes. Dessa vez não parecia um tremor pequeno, nem uma vibração espalhada. Era um impulso focado, como se algo empurrasse direto debaixo de nós, atravessando a camada do piso e subindo até a superfície. Eu senti isso na planta dos pés, subindo pelo tornozelo como se fosse uma corrente fria. O corpo inteiro do Marcos travou no mesmo instante. Ele engoliu seco e me puxou um passo para trás. Você sentiu isso? Ele perguntou. Eu queria dizer que sim, queria responder, mas minha garganta fechou. A vibração continuou por mais um segundo e parou. O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia ter peso próprio. Foi quando Marcos mudou o tom da voz. E esse foi o momento exato em que minha percepção se virou completamente. Ana, isso aqui não é normal. E não é só uma falha no piso. Já alertaram a equipe técnica ontem. Algo está acontecendo lá embaixo. Meu estômago se revirou. A informação não era dita como hipótese. Era afirmada. Confirmada. Como se ele já tivesse chegado tarde. Ele se abaixou por um instante, colocou a palma da mão no chão, e assim que fez isso, seus olhos se arregalaram como se tivesse levado um choque elétrico. Está quente, ele sussurrou. Ana, o piso está mais quente do que o normal. Eu hesitei, mas me aproximei também. Inclinei o corpo e toquei o calçadão com a ponta dos dedos. Ele estava quente. Não quente de sol, quente como algo que gerava calor por baixo. Meu peito apertou. Meu corpo inteiro se contraiu com uma mistura de aversão e incredulidade. A sensação era errada. Completamente errada. O chão parecia pulsar, mas não com movimento, com temperatura. Era como tocar um animal escondido, respirando por debaixo da superfície. Tentaram abrir um trecho ontem à noite, continuou Marcos, mantendo a mão perto do piso sem encostar de novo. Os técnicos disseram que não conseguiram. As ferramentas vibravam, como se tivesse alguma coisa empurrando de volta. Eu dei um passo atrás, mas minhas pernas estavam bambas. Era difícil entender o que ele estava dizendo, mas a voz dele tinha uma firmeza que eu nunca tinha visto antes. E foi aí que ele contou a parte que fez tudo dentro de mim desabar. Eles acharam um espaço vazio lá embaixo. Um buraco, uma cavidade que não deveria existir. Um túnel, talvez. Mas não cavado por obra, não planejado, não registrado. Eles ficaram assustados e fecharam a área por segurança. Mas, hoje de manhã, quando vieram verificar, a cavidade tinha mudado de lugar. Eu senti uma onda de frio percorrer minha espinha, como se alguém tivesse passado a mão gelada por dentro da minha pele. Como assim? Mudado de lugar? Eu consegui perguntar, a voz saindo fina. O que quer que esteja lá embaixo, está se movendo. A frase caiu sobre mim como um peso. Nada do que eu pensava antes, vibração, obra, tubulação, fazia sentido diante daquilo. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, observando o chão como quem espera uma resposta. E então ele levantou o olhar para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Medo misturado com certeza. Ana, você precisa sair daqui. Antes que eu pudesse reagir, o chão soltou um estalo alto, mais forte do que todos os anteriores. O tipo de som que você sente mais do que ouve. Os pássaros que estavam nos fios voaram todos ao mesmo tempo. Algumas pessoas gritaram. Outras recuaram instintivamente sem entender. E eu fiquei paralisada, sentindo o piso vibrar como se algo enorme estivesse prestes a romper. Não era impressão. Não era paranoia. Não eram sinais pequenos. Era um perigo real. E estava cada vez mais perto.
cada vez mais forte, cada vez mais inevitável. Naquele instante, eu percebi que não havia mais como negar. Algo vivo, ou algo que se comportava como vivo, estava se movendo debaixo de nós, e ele estava vindo na nossa direção. A vibração aumentou como se tivesse ganhado força própria, como se estivesse crescendo por dentro da terra e procurando exatamente onde romper. Era um tremor que não vinha em ondas, mas em pulsos, empurrando o chão para cima e para baixo, como um coração batendo fora do lugar. Pessoas ao meu redor começaram a recuar, algumas tropeçando, outras olhando fixamente para baixo como se esperassem ver o piso se abrir. Outras simplesmente correram, sem olhar para trás, sem perguntar nada, movidas por um medo tão primitivo que não precisava de explicação. A pressão no ar mudou de novo. Era como estar dentro de um quarto que fecha todas as janelas ao mesmo tempo. O vento desapareceu. O calor subiu. O silêncio ficou mais pesado. E o chão parecia pulsar mesmo. Uma força interna, contrária e insistente. Eu sentia isso no meu tornozelo, na panturrilha, subindo devagar até o meu peito, como se uma onda invisível quisesse atravessar meu corpo por dentro. O Marcos segurou meu braço com força, mas nem a força dele parecia suficiente para me tirar do lugar. Era como se meus pés tivessem criado raízes, não por coragem, mas por puro choque. Eu tentava pensar em algo lógico, alguma explicação que me salvasse daquele pânico que estava crescendo no fundo do meu estômago, mas nada fazia sentido. Nada encaixava, nada acalmava. De repente, um estalo alto, seco, cortou o ar. Não era uma rachadura normal. Era como o som de algo quebrando de dentro para fora. As pessoas começaram a gritar. Um homem caiu tentando se afastar. Uma moça deixou cair o celular, que deslizou pelo chão vibrando. Um cachorro começou a latir sem parar, puxando a coleira, arrastando o dono com força. E eu só consegui olhar para o ponto onde o estalo aconteceu, com a sensação de que estava prestes a assistir algo que não deveria existir. Foi aí que a linha da rachadura, aquela linha fina, quase tímida, avançou de uma vez, como um traço sendo puxado com força por alguém debaixo do piso. Ela correu pelo chão numa velocidade que me fez saltar para trás por reflexo. Era impossível que aquilo fosse natural. A rachadura não se espalhou ao acaso. Ela seguiu um caminho, uma direção, como se estivesse perseguindo algo, ou alguém. A sensação de perseguição foi tão clara que meu coração disparou de um jeito que me deixou tonta. A rachadura avançou mais um pouco, e mais um, e mais um. Sempre na mesma linha, sempre para frente, sempre se aproximando. E aí eu senti. O chão tremeu exatamente abaixo de mim, não ao redor, abaixo. Como se o ponto onde eu estava fosse um ponto escolhido. Meu peito travou de um jeito tão brusco que eu perdi o ar por um segundo. Eu não sabia se era imaginação ou instinto, mas senti que aquilo vinha na minha direção. Não como um fenômeno natural, mas como um movimento consciente, decidido. Eu precisava me mover, precisava sair dali. Mas minhas pernas falharam. Meus joelhos tremiam tanto que quase não me sustentavam. Foi nesse momento, em meio ao pânico, que um pensamento absurdo atravessou minha cabeça como um raio. Isso está vindo atrás de mim. Eu sei que parece exagero, eu sei que parece impossível, mas tudo na sensação, no som, na vibração, na velocidade daquela rachadura apontava para isso. Era uma linha viva, correndo por baixo do calçadão, como se algo estivesse abrindo caminho para chegar até mim. E é por isso que eu preciso desabafar isso aqui, porque até hoje eu não sei explicar completamente. Eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido, porque naquele momento eu não me sentia apenas presa numa situação estranha. Eu me sentia observada, escolhida, procurada. A vibração subiu mais forte. Dessa vez, senti o impulso bater na sola do meu pé, subir pelo meu tornozelo e parar no meio da minha perna, como uma onda de choque. O Marcos me puxou com força, quase me derrubando, mas mesmo assim meu corpo demorou a responder. Era como se o chão estivesse segurando meus passos por baixo, atrasando meus movimentos. As pessoas ao redor corriam agora sem nenhuma tentativa de entender o que estava acontecendo. A gritaria ecoava entre os prédios. Portas de lojas se fechavam. Alguns comerciantes gritavam para os clientes saírem ou se afastarem da área. A sensação era de fuga, de pânico coletivo, de algo que estava crescendo rápido demais para ser controlado. E então veio o pior som de todos. Um ronco profundo, metálico, arrastado,
Subiu pela terra e saiu pelo piso como uma voz rouca tentando atravessar concreto. Eu senti aquilo vibrar no meu peito, no meu maxilar, no fundo da minha cabeça. Era um som que não parecia humano, mas também não parecia mecânico. Era outra coisa. Algo que nunca deveria ter sido ouvido. As placas do calçadão começaram a levantar. Não todas, mas algumas, bem próximas a mim. Como se o chão estivesse sendo empurrado pelo lado de dentro. Era tão absurdo que era difícil acreditar que meus olhos estavam mostrando aquilo de verdade. O Marcos puxou meu braço com mais força, gritando meu nome. Mas a cena à minha frente me prendeu por um segundo que pareceu eterno. A rachadura avançou mais 1 metro em linha reta, sem desviar, sem hesitar. Vinha direto para onde eu estava. O ar ficou quente. O chão vibrou como se fosse explodir. Meu corpo inteiro tremeu com o impacto. E foi aí que eu finalmente percebi. Se eu não saísse dali naquele exato segundo, eu não sairia mais. Foi então que o Marcos, ainda segurando meu braço com a força de quem tenta manter alguém de pé num barco à deriva, respirou fundo. E eu percebi, no jeito como ele evitou olhar diretamente para mim, que ele estava prestes a dizer algo que não queria dizer. Algo que ele vinha carregando, talvez sozinho, talvez em silêncio, talvez sem saber como ou quando revelar. Ele passou a mão na nuca, manteve os olhos fixos no chão vibrando sob nós e murmurou, quase como se estivesse com medo de ser ouvido pelo próprio piso. Ana, tem uma coisa que você precisa saber. O tom dele mudou. Não era mais o funcionário da prefeitura falando como profissional. Era um homem falando como alguém que devia uma verdade há muito tempo. Essa tubulação, essa área, ela não devia estar aberta ao público. Não desde o que aconteceu há anos atrás. A frase ficou pendurada no ar como um fardo. Eu franzi a testa, tentando entender. Como assim o que aconteceu? Do que você está falando, Marcos? Ele engoliu seco. O suor no rosto dele agora não vinha do calor. Vinha do peso da memória. Ana, você lembra do acidente no subsolo quando você era pequena? Meu coração parou. Parou mesmo. Não porque eu lembrava da história inteira, mas porque eu lembrava de flashes, de conversas cortadas, de olhares desviados, de adultos que mudavam de assunto quando eu chegava perto. Eu lembro só por alto, respondi com a voz fraca. Meu pai nunca quis falar sobre isso. Marcos fechou os olhos por um segundo, como se estivesse juntando coragem. Seu pai não falou porque ele estava lá, Ana. O ar sumiu dos meus pulmões. Meu corpo todo ficou gelado. Ele estava lá naquele dia, no dia em que essa parte do subsolo cedeu, no dia em que encontraram um túnel, um espaço enorme, que ninguém sabia explicar. E ele foi uma das pessoas que desceu para ver o que era. Eu senti o chão balançar de novo, mas dessa vez não conseguia distinguir o que era tremor e o que era o choque correndo pelo meu corpo. Meu pai, no subsolo, envolvido em algo que ninguém nunca explicou? Por que ninguém nunca me disse isso? Perguntei quase sem voz. Marcos respirou fundo. Porque não era para ninguém saber. Nem você. Nem ninguém da cidade. Aquilo deveria ter sido selado para sempre. A vibração aumentou, como se estivesse reagindo à revelação. Como se o subterrâneo estivesse ouvindo. O que encontraram lá embaixo, continuou Marcos, não era esgoto, não era tubulação, não era estrutura. Era uma espécie de corredor natural, mas não tinha registro geológico. Nenhum estudo explicava. Parecia ter sido escavado. Só que não havia marca de ferramenta. Nada que indicasse que humanos tinham feito aquilo. Eu senti um frio subir pela espinha, como se alguém tivesse passado os dedos gelados no meu pescoço. Seu pai tentava te proteger, Ana. Todos eles tentavam. Eles acreditavam que, se ninguém mais soubesse, se a área fosse mantida quieta, o corredor jamais se moveria de novo. Se mover? Repeti, sem acreditar no que estava ouvindo. Marcos olhou para mim daquele jeito que só quem carrega um segredo demais reconhece em si mesmo. O corredor não era fixo. Eles mapearam o local, e no dia seguinte, parte dele já estava em outro ponto. Como se tivesse deslizado. Como se estivesse procurando espaço. E naquela época, o técnico responsável pelo relatório final, ele hesitou. A vibração sob nossos pés aumentou, como se estivesse aguardando a conclusão. Eu ouvi o som metálico novamente, mais forte, mais nervoso. O técnico responsável era seu pai, Ana. O mundo girou. Minha visão escureceu por um segundo. Meu pai? Meu pai que sempre evitou esse assunto. Meu pai que saiu de casa anos depois, sem explicação. Meu pai que sempre dizia,
Tem coisa na vida que você não precisa ver? Ele não desapareceu da sua vida por acaso. Marcos continuou, a voz agora embargada. Ele se afastou porque tinha medo de que algo voltasse. Ele achava que se a família estivesse longe desse lugar, longe dessa área, não seria afetada. Afetada por quê? Perguntei. Mais um sussurro do que uma pergunta. O que tinha lá embaixo? Marcos abaixou a cabeça, como se a resposta fosse pesada demais até para ele. Eles ouviram, Ana. A pressão no ar ficou tão densa que quase me empurrou para trás. Ouviram o quê? O que quer que estivesse no corredor. Eles ouviram algo se mexendo, arrastando, respirando. Eles acharam que era eco, acharam que era água passando, acharam que era gás se deslocando. Mas um estalo enorme cortou o chão como um chicote. A rachadura avançou mais 1 metro. O piso levantou alguns centímetros. As pessoas gritaram atrás de nós. O som metálico virou um rugido profundo, como ferro dobrando. Marcos completou, gritando por cima do som. Seu pai dizia que o que tinha lá embaixo não estava morto. Eu senti o mundo inteiro girar ao meu redor. A vibração virou tremor. A rachadura virou fenda. O piso pareceu respirar de novo, só que mais rápido, como se estivesse acordando. E tudo fez sentido de uma forma horrível. O silêncio do meu pai, as conversas interrompidas, os relatórios rasgados, as mudanças de casa, o medo constante que eu nunca compreendia. Ele sabia. Ele sempre soube. E agora aquilo estava voltando. O chão estalou de novo. Dessa vez não foi um estalo qualquer. Foi um estouro seco, forte, tão direto que atravessou meu peito como um soco invisível. A vibração que antes parecia espalhada agora se concentrava num único ponto, bem diante de mim, como se o calçadão tivesse escolhido um lugar específico para romper. A linha da rachadura, que antes avançava como um risco tímido, agora correu vários centímetros de uma vez só, abrindo o piso como se estivesse sendo puxada por dentro. Eu senti o ar mudar. Foi brusco, instintivo. Uma pressão empurrando de baixo para cima, como se o mundo estivesse respirando ao contrário. Aquele impulso quente tomou meus pés, subiu pela minha perna e encostou no meu estômago, gelando tudo por dentro. A sensação era de que alguma coisa lá embaixo tinha finalmente decidido se mostrar, ou sair. O Marcos puxou meu braço com tanta força que quase me fez virar. Ana, vai! Mas minha cabeça girou de repente. A revelação sobre meu pai, a rachadura correndo atrás de mim, o calor vindo do subsolo, tudo se misturou num peso que quase me fez desmaiar. Eu precisava decidir, agora. Ficar e ver o que estava prestes a emergir, ou correr e aceitar que jamais saberia a verdade inteira. Meu peito ardia. Meu coração batia tão rápido que parecia querer quebrar minhas costelas por dentro. Eu dei um passo para trás, mas o chão tremeu forte outra vez, quase me derrubando. O barulho metálico, aquele som arrastado, abafado, quase animal, subiu da terra como um lamento. Várias pessoas gritavam ao fundo. Algumas corriam sem direção, outras paravam tentando entender, outras simplesmente congelavam como eu. Eu estava presa entre 2 medos. O medo do que eu veria, e o medo do que aconteceria se eu virasse as costas. A vibração subiu mais intensa, como se algo enorme estivesse pressionando o chão. Eu ouvi o concreto ranger, como se tivesse chegado ao limite. E foi nesse exato segundo que eu pensei no meu pai, no medo dele, nos segredos, na maneira como ele me olhava às vezes como se eu fosse frágil demais para certas verdades. Eu sentia a presença dele ali, não como memória, mas como culpa. Como se eu tivesse sido colocada naquele lugar para completar uma história que ele deixou pela metade. O chão estalou novamente, só que agora o estalo veio acompanhado de um som oco, profundo, como se algo gigante tivesse empurrado o piso de dentro para fora. As placas levantaram alguns milímetros, todas juntas, como se fossem um único músculo contraído. Eu dei outro passo para trás e tropecei no próprio pé. O Marcos segurou meu cotovelo antes que eu caísse. O olhar dele estava desesperado. Ele não era mais um funcionário da prefeitura. Ele era só um homem tentando evitar que alguém fosse engolido pelo que estava emergindo ali. Ana, escuta! Isso aqui não vai parar. Tem algo se mexendo lá embaixo. Você não pode ficar aqui. Eu sabia disso. Eu sabia. Mas uma parte de mim, a parte machucada pelos segredos do meu pai, pela verdade arrancada à força, precisava entender, precisava ver. Precisava saber se aquilo que se movia lá embaixo tinha ligação comigo, ou com ele, ou com o que foi escondido da cidade inteira.
A rachadura deu mais um salto seco, um salto vivo. O chão vibrou tão forte que o meu corpo inteiro tremeu junto. Eu senti minha garganta fechar. Eu senti o ar desaparecer. Eu senti que, se eu demorasse mais um segundo, seria tarde demais. Eu não sabia para onde correr. Eu não sabia se correr resolveria. Eu não sabia se ficar era loucura ou coragem. E é aqui que eu preciso ser sincera. Eu não sei se tomei a decisão certa. Me diga o que você acha nos comentários, porque até hoje eu não sei se foi instinto, desespero ou alguma coisa maior me puxando. Nesse instante, um novo rugido profundo subiu do subsolo, mais forte do que todos antes. Esse não era metálico, não era eco de cano, não era vibração da terra. Esse rugido parecia um aviso. Não era som de máquina, não era som de estrutura, era algo que parecia orgânico, vivo e furioso. A fenda abriu mais um centímetro bem diante de mim, e uma onda de ar quente escapou dela, tão quente que queimou o ar que eu respirava. O cheiro que subiu de lá não era de terra molhada, nem de poeira, nem de ferrugem. Era um cheiro estranho, ácido, quase como concreto queimado misturado com umidade antiga. Um cheiro que não deveria existir naquele lugar. Foi ali, naquele cheiro impossível, naquele rugido, naquela fenda respirando, que meu corpo decidiu por mim. Eu virei e corri. Não foi bonito, não foi planejado. Foi instinto puro, primitivo, urgente. O chão atrás de mim tremia com intensidade crescente, como se a rachadura estivesse me seguindo, como se o que quer que estivesse se movendo lá embaixo tivesse percebido minha fuga. O barulho era tão alto que eu não conseguia mais ouvir meus próprios passos. Cada placa que eu pisava vibrava, algumas levantavam milímetros, outras deslizavam levemente como se estivessem sendo puxadas de baixo. Era como correr sobre uma superfície viva, prestes a surgir inteira, explodindo para fora. Senti Marcos puxando meu braço com força, me guiando enquanto o chão atrás de nós se agitava como um tapete sendo sacudido. Eu quase caí 2 vezes. Meus pulmões ardiam. Minha visão começou a borrar pelos cantos. O mundo ao redor virou uma mistura caótica de gritos, concreto estalando, calor subindo e aquela sensação horrível de algo enorme se aproximando. Eu não sei quanto tempo corri. Não sei quantos metros percorri. Não sei quantas vezes quase desmaiei. Só sei que, por alguns segundos eternos, eu tive certeza absoluta de que não estava fugindo de um tremor, nem de uma falha estrutural, nem de um acidente. Eu estava fugindo de algo. E quando finalmente parei, quando minhas pernas falharam de vez e a vibração pareceu diminuir ao longe, eu me virei para trás com o coração na boca e vi o calçadão inteiro respirando. Não quebrando, não desmoronando. Respirando. Como se estivesse acordando. Como se tivesse sido chamado. Como se estivesse procurando exatamente por mim. Quando eu recuei, cambaleando alguns passos para trás, ouvi outro estalo vindo de baixo, um pouco mais distante, como se a coisa estivesse se alongando por baixo do calçadão. As placas, todas juntas, subiram alguns milímetros e depois baixaram de novo, como um peito enchendo e esvaziando de ar. O barulho metálico ecoou mais alto, atravessou o ar quente e pareceu bater no fundo da minha cabeça. As pessoas gritavam, algumas choravam, outras só ficavam olhando, paralisadas, como se o corpo tivesse esquecido como é que se anda. Era como se algo estivesse tentando romper a superfície de verdade, mas ainda não tivesse conseguido. Não era mais um aviso discreto. Já não era mais um mistério silencioso. Era um empurrão, um soco, uma tentativa clara de sair. A tensão não diminuía, mas dentro de mim alguma coisa começou a mudar. Não era calma, não era alívio, mas uma espécie de clareza amarga. Como se, de repente, um monte de peças que estavam jogadas em lugares diferentes da minha vida tivessem se empilhado juntas. O medo continuava lá, firme, grudado na pele e na garganta, mas agora ele tinha forma. Agora ele tinha história. Agora eu sabia que aquilo não tinha começado naquele dia, comigo, naquele ponto. Tinha começado muito antes, com o subsolo, com o corredor estranho, com o relatório do meu pai, com o silêncio. O Marcos se colocou um pouco à minha frente, como se quisesse me proteger, mesmo sabendo que nenhum corpo humano seria proteção real se o chão resolvesse abrir de vez. Ele olhava para o calçadão com o rosto duro, a mandíbula trincada, os olhos vermelhos, não se sabia se de medo ou de raiva. Eles não podiam ter liberado isso aqui, murmurou, mais para si do que para mim. Não desse jeito.
Não tão cedo. Enquanto ele falava, começaram a surgir apitos ao longe. Sirenes. O som de carros da prefeitura, da guarda municipal, bombeiros. Pessoas apontavam, falavam todas ao mesmo tempo. Uns diziam que era terremoto, outros juravam que era explosão de gás, outros só repetiam: "Isso vai cair", como se fosse um mantra. Eu, no meio daquela bagunça, respirava rápido demais, mas não sentia vontade de correr. Era estranho. O pânico parecia estar empurrando todo mundo para fora, mas algo em mim dizia que eu precisava ficar. Não perto da rachadura, não no ponto mais instável, mas ali, naquela história. Eu não estava mais só vivendo aquilo. Eu estava no centro de algo que tinha começado antes de mim e que, de um jeito injusto, tinha caído no meu colo. A rachadura, depois de avançar mais um pouco, pareceu parar. Não porque tudo estivesse bem, mas como se o que estivesse lá embaixo tivesse esbarrado num limite, numa barreira. O piso ainda tremia, mas o avanço da linha diminuiu. O barulho metálico continuava vindo, às vezes mais forte, às vezes mais baixo, como se houvesse uma tentativa de pressionar a superfície, testar pontos. Era como se uma coisa enorme estivesse deslizando por debaixo da terra, procurando por onde passar. Os bombeiros chegaram primeiro, gritando para as pessoas se afastarem. Colocaram aquelas fitas de isolamento em volta da área, empurrando curiosos, segurando quem tentava se aproximar para filmar. Em poucos minutos, o que antes era só um trecho comum do calçadão passou a ser área interditada, trecho em risco, zona de perigo. Os mesmos passos que horas antes andavam distraídos por ali, agora circulavam ao redor, como se estivessem contornando um buraco invisível prestes a engolir tudo. Um dos bombeiros se aproximou de mim e do Marcos, perguntando se estávamos bem. Eu só consegui balançar a cabeça. Ele perguntou se alguém tinha caído, se alguém tinha ficado preso em alguma rachadura, se tinham visto algo saindo do piso. A palavra saindo me deu um arrepio estranho. Eu e o Marcos nos entreolhamos por um segundo, como se estivéssemos dividindo um segredo que ninguém ali estava preparado para ouvir. Enquanto isso, alguns técnicos da prefeitura começaram a chegar com equipamentos, pranchetas, medidores. O Marcos foi chamado por um deles. Eu ouvi alguém gritar o sobrenome dele com pressa. "Ferreira, vem pra cá! Você conhece esse setor melhor que todo mundo!" Ele me soltou devagar, como se estivesse com medo de me deixar cair, e disse num tom mais baixo: "Fica aqui, mas não chega mais perto da linha, tá? De jeito nenhum. Já já a gente vai tirar todo mundo dessa área. Só, não vá embora sem falar comigo. Por favor." Eu concordei com um movimento de cabeça. Mesmo com todo aquele caos, me deu a impressão de que ele também sentia que aquilo não era só um problema estrutural. Era uma história que precisava ser contada até o fim, e de algum jeito torto, eu tinha virado uma peça central dela. Fiquei observando de longe enquanto os técnicos se posicionavam. Alguns colocavam aparelhos no chão, outros anotavam coisas, outros discutiam com a testa franzida, apontando para o desenho da rachadura, como se ela fosse um mapa. E de certa forma, era. Ela mostrava por onde aquilo se movia, em que direção ia. O rastro de algo que ninguém conseguia ver, mas que todo mundo agora sentia. Pouco a pouco, os tremores começaram a ficar mais espaçados. Ainda existiam, mas entre um e outro havia momentos longos de silêncio, como se o que estivesse lá embaixo estivesse recuando, ou se reorganizando, ou aguardando. As placas ainda pareciam mais quentes do que deveriam ser, mas aquela sensação de que tudo ia romper a qualquer segundo foi dando lugar a um medo diferente, o medo daquilo voltar. Aos poucos, o caos foi tomando forma de procedimento. As pessoas foram sendo retiradas do entorno. Lojas fecharam as portas por segurança. Vi o dono de uma delas, um senhor de idade, trancando a porta de metal com as mãos tremendo. Ele olhou na direção do calçadão, balançou a cabeça e fez o sinal da cruz, como se pedisse desculpas por algo que não era culpa dele. Eu sentei no meio-fio, um pouco mais afastada da zona de risco, tentando controlar a respiração. Meus joelhos ainda tremiam, mas não era mais o tremor do chão, era o de dentro de mim. A imagem do calçadão, respirando, não saía da minha cabeça. A frase do meu pai ecoava na memória, misturada com as palavras do Marcos. Não estava morto. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu percebi que o pânico tinha dado lugar a outra coisa. Uma espécie de decisão interna. Eu não queria mais ser só a pessoa que viveu aquilo e tentou esquecer depois. Eu precisava entender. Precisava saber exatamente até onde a história do meu pai se misturava com aquela rachadura, com aquele corredor que se movia,
com aquele calor estranho saindo da terra. A verdade, por mais dolorosa que fosse, já não parecia algo que eu devesse evitar. Parecia algo que eu devia encarar. Marcos voltou alguns minutos depois, com o rosto cinza de preocupação. Sentou ao meu lado, ainda de colete, com o crachá torto no peito. Eles vão fechar tudo, ele disse sem rodeios. Esse trecho vai ser interditado por tempo indeterminado. Vão chamar gente de fora, especialistas, talvez até alguém do estado. Já não é mais só coisa da prefeitura. Fechar tudo. Enterrar de novo. Esconder mais uma vez. A ideia me deu um nó na garganta. E o que você acha que é isso, Marcos? Perguntei, mesmo sabendo que talvez não houvesse resposta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a linha da rachadura de longe, como quem observa uma cicatriz recente. Eu acho que é alguma coisa que nunca foi resolvida, que foi empurrada lá para baixo achando que não ia mais incomodar. Mas as coisas que a gente enterra errado acabam tentando voltar. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela frase. Não parecia que ele estava falando só do calçadão. Contei então com mais detalhes, o que lembrava do pouco que meu pai tinha deixado escapar ao longo dos anos. Pequenos comentários soltos, noites em que ele acordava suando, frases como "a terra não deveria fazer aquele som" e "tem coisa que é melhor não cutucar". Enquanto eu falava, percebi o quanto tudo aquilo fazia mais sentido à luz do que tinha acontecido naquele dia. As lacunas, os silêncios, as mudanças. Nada disso era aleatório. Quando terminei, Marcos me olhou com um misto de compaixão e admiração. "Você sabe que, se você quiser, pode pedir para acessar o relatório antigo", ele disse. "Algumas coisas foram arquivadas, mas não destruídas. Seu pai não conseguiu apagar tudo. Parte dos documentos foram digitalizados. Pouca gente sabe, mas eu vi o nome dele lá." Aquela ideia acendeu algo dentro de mim. Não uma curiosidade leve, mas um propósito pesado. Eu não podia voltar no tempo e impedir o corredor de se mover, o calçadão de tremer, ou a cidade de ser colocada em risco. Mas eu podia, talvez, impedir que isso fosse empurrado para o esquecimento de novo. Olhei para a rachadura, agora quieta, mas ainda aberta como uma ferida. Os técnicos colocavam pequenos sensores ali, tiravam fotos, mediam a abertura, falavam em monitoramento contínuo, avaliação geotécnica, risco de acomodação. Termos que, na prática, significavam: ninguém sabe ainda o tamanho desse problema. A tarde foi avançando, e a luz do dia foi mudando de cor, ficando mais amarela, depois mais alaranjada. A sombra dos prédios foi se alongando sobre o calçadão, cobrindo parte da rachadura como se quisesse escondê-la. Mas eu sabia que, mesmo no escuro, ela estaria ali. Mesmo madrugada adentro, algo lá embaixo continuaria existindo. Talvez se movendo mais devagar, talvez esperando. Quando os tremores finalmente cessaram, não foi como em filme, com aplausos e abraços. Foi silencioso, quase frio. As pessoas cansadas só começaram a ir embora, cada uma carregando uma versão diferente da história. Para uns, umas placas levantaram e pronto. Para outros, quase abriu um buraco. Para poucos, como eu e o Marcos, algo se mexeu lá embaixo e não faz sentido. De pé, olhando para aquela faixa amarela de isolamento tremendo levemente com o vento da tarde, eu senti que, pela primeira vez desde o primeiro tremor, eu não estava apenas reagindo. Eu estava escolhendo. Eu ia atrás do que meu pai deixou para trás. Eu ia procurar o relatório. Eu ia pedir acesso. Eu ia ligar os pontos, mesmo que doesse. A tensão continuava, mas misturada a ela, agora havia um fio de direção. Um caminho. Não era mais apenas sobre medo. Era sobre responsabilidade, sobre herança, sobre deixar de ser a menina que não podia saber e se tornar a mulher que precisava saber. Enquanto o sol finalmente descia, tingindo o céu de um laranja fundo, os carros da prefeitura e dos bombeiros foram se retirando aos poucos, deixando para trás o calçadão marcado. Um trecho da cidade que, até aquele dia, era só cenário de passo apressado e conversa jogada fora, agora tinha uma outra função, era um lembrete. De que o que a gente tenta esconder na terra, em relatórios, em arquivos, em silêncios, não desaparece só porque ninguém fala sobre isso. O chão, aos poucos, parou de vibrar. O barulho metálico sumiu. As placas se acomodaram. Do lado de fora, tudo parecia em ordem suficiente para que a vida continuasse. Mas dentro de mim, eu sabia que nada tinha voltado para o lugar. Porque agora eu tinha uma nova certeza.
O que tinha começado lá embaixo anos atrás não tinha sido resolvido. Só tinha sido adiado. E de alguma forma, naquele dia, no meio daquele calçadão, a história tinha batido na minha porta. Eu não fazia ideia de onde esse caminho ia dar. Mas, pela primeira vez, eu sabia que precisava seguir até o fim. A rachadura abriu mais 1 centímetro. Respirou como se tivesse vida própria. E então parou. Não de um jeito tranquilo, mas daquele silêncio tenso, que parece observar quem está olhando de volta. Os técnicos assumiram o controle. A área foi isolada e, oficialmente, tudo virou ruptura linear subterrânea, causada por falha estrutural antiga. Era a explicação segura. A explicação aceitável. Mas eu sabia que não era toda a verdade. Quando me afastei dali, ainda com as pernas fracas, senti que algo dentro de mim tinha quebrado e, ao mesmo tempo, se encaixado. Passei a vida inteira achando que pequenos incômodos, pequenos sinais, pequenos silêncios não significavam nada. Mas aquele chão me ensinou que o que começa pequeno pode estar ligado a algo muito maior. Algo que existe antes de nós, que atravessa gerações e que exige coragem para ser encarado. Aprendi também que segredos não desaparecem só porque ninguém fala deles. Eles esperam. Eles se mexem. Eles encontram caminho. E de um jeito estranho, sentir que meu pai carregou aquele medo sozinho me fez entender que agora eu também fazia parte dessa história. Não como vítima, mas como alguém que finalmente abriu os olhos. Voltei para casa diferente, mais atenta, mais firme. Não com menos medo, mas com mais direção. E com a certeza de que, da próxima vez que o chão vibrar, eu não vou ignorar. Se essa história te tocou, se inscreve no canal para continuar acompanhando comigo. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E agora tem 2 histórias aparecendo na sua tela. Escolhe uma delas e assiste comigo agora.